Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Congresso de Treinamento Físico e Nutrição Esportiva. Fico muito feliz de estar aqui com vocês neste grande evento, né, o maior evento de nutrição e treinamento físico. Me chamo Pablo Barbian, eu sou fisioterapeuta e hoje vou dar para vocês, né, nesse domingão aí, a aula sobre prevenção de lesões e o trabalho multiprofissional na reabilitação. Muitas vezes a gente acredita que a reabilitação faz parte apenas da fisioterapia. Eu vou mostrar para vocês que não é bem assim que funciona. Bom, nós vamos ver aqui, né? Identificar os fatores para prevenir lesão, né? Também lesionei. E agora, o que que acontece, né? A reabilitação, como eu já falei para vocês, ela não é apenas fisioterapia e saúde mental é prioridade. Vocês vão entender o porquê que eu gosto tanto de bater nessa tecla aí, que às vezes acaba sendo muito negligenciado, né, por nós, profissionais da saúde, né, no meio da sociedade mais ainda, e mostrar para vocês por que que a gente deve ter muita atenção, né, um fisioterapeuta falando sobre saúde mental. Então a gente vai pegar isso aí mais ao fim dessa apresentação. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Pablo Barbian, eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade Católica de Pelotas, e sou especialista em neurociências do movimento humano, especialista também em fisioterapia esportiva no alto rendimento esportivo e tenho uma especialização em ciências do bem-estar pela Yale University. Então, tenho muita relação, né, com o meio esportivo e com é, relações biopsicossociais. Trabalho, né, como fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Basquetebol e atualmente faço parte também da Federação Internacional de Basquetebol, a FIBA. E além de fazer meu trabalho como tutor das pós-graduações EAD do grupo PhysioWork, além, óbvio, né, das minhas aulas de funcional, dos meus pacientes de fisioterapia, das inúmeras tarefas, né, que a gente acaba executando para como trabalho, como amor também, eu posso dizer para vocês. Tenho diversas experiências profissionais que botei algumas, né, para não ficar falando de tanto assim, né? No trabalho, trabalhei, né, tive a experiência de trabalhar no CBC, que é o Campeonato Brasileiro de Clubes, né? Como faço parte da Confederação Brasileira de Basquete, acabo trabalhando todo ano dentro do CBC, assim, em diversos lugares do país. E também já tive a honra de participar do NBB, né? E também fui fisioterapeuta da Fundergs, a Fundação de Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul. Esqueci de botar aqui agora, né? Mas a minha maior e recente experiência profissional. Estive 14 dias em Recife deste ano, agora em setembro, né, participando do America Cup 2022, que é o maior campeonato de basquete do continente americano. Então eu tive lá 14 dias em Recife trabalhando com o pessoal da arbitragem, né, os árbitros fazendo prevenção, reabilitação dentro do tanto no ginásio quanto no hotel. Então foi uma experiência incrível, incrível, incrível. Quem acompanhou no meu Instagram viu isso, que eu estava realmente realizado, ainda estou em êxtase com essa competição. Foi uma experiência transformadora pessoalmente e profissionalmente. Então, muito feliz com isso. E agora, né, eu saio de uma competição, já entro num congresso falando aqui para vocês. Bom, pessoal, prevenção de lesões, né? A gente vê muito falar por aí, mas acaba sendo termo muito amplo e às vezes umas explicações não tão profundas. Eu quero deixar para vocês aqui, explicar, né, o que que é a prevenção, como que a gente realiza e principalmente, a maior dúvida das pessoas é um risco zero de lesões. Então, a prevenção de lesões, a gente trabalha de diversas formas, não apenas o fisioterapeuta e o profissional de educação física, mas sim uma equipe multiprofissional, reduzindo a chance de ter alguma lesão, seja no esporte que for, na modalidade esportiva que for. Pode ser a pessoa que corre final de semana, né? Dá meu exemplo que eu gosto de correr domingo.
pessoa que gosta de correr domingo, ela vem até mim, ela fala, Pablo, eu gosto de correr final de semana, tenho sentido uma canelite. Então a gente já identifica esse ponto dela e a gente começa a trabalhar em cima, ver a questão de outros treinamentos, ver a questão, né, de rotina de trabalho, para poder, então, aí a gente vai ligando, é uma teia, né? A gente vai ligando os pontos, identifica e a gente trabalha em cima disso, né? E o risco zero, né? Infelizmente, quando a gente fala em prevenção de lesões, a gente não pode trabalhar com a hipótese de risco zero de lesões, né? Então, a gente, muitas vezes, já passei por isso, a gente fala muito em prevenção. O atleta, trabalhei muito tempo atendendo atletas de CrossFit e falava, pô, mas a gente fazia prevenção de lesões, lesionei meu ombro. E até explicar, né, que a prevenção não anula um, um treinamento, um músculo fadigado, uma noite de sono mal dormida e muitas vezes uma ressaca do atleta, né? Então, são vários fatores que a gente tem e a gente precisa passar para esse indivíduo a importância, né? Que a prática da atividade física, né, pensando em cidadãos comuns, ela precisa ser respeitada, assim como seria um atleta de alto rendimento, né, que leva mais a sério. Nós, pessoas comuns, né, eu vou na academia de segunda a sábado, eu levar a sério o meu treinamento. Então, isso é muito importante para nós, seja a pessoa que vai lá ter uma aula de pilates, uma aula de treinamento funcional de CrossFit, precisa levar a sério o treinamento e saber que o dia anterior, principalmente à noite, né, dormir bem, se hidratar, nutrição, os fatores emocionais, isso tudo interfere no treinamento. Então, vai ficar uma coisa muito fisioterapia e multiprofissional, porque a ideia é exatamente essa, a gente unir, né? A gente está aqui com muitos profissionais de educação física e nutricionistas, espero que tenha outros profissionais da área da saúde também assistindo a este grande congresso, né? Então, o que é a prevenção de lesões, né? A gente vai fazer um trabalho específico voltado a evitar lesões. Então, eu vou lá identificar. O Pablo faz CrossFit 3 vezes por semana, né? Ele corre 3 vezes por semana também, então isso já muda a intensidade do planejamento dele ali de treinamento, né? A gente precisa identificar isso. O Pablo, ele trabalha sentado, ele é um, sei lá, carteiro, vamos pensar, uma pessoa que caminha bastante. Então, tudo isso são pontos que vão somando ali, que pode ser um desgaste, né? O Pablo é casado há 5 anos, agora está divorciado, está sofrendo com isso, então isso interfere no rendimento físico dele também. Então a gente precisa sempre analisar, né? As pessoas nunca são, eu sempre falo muito isso para quando eu dou aula para algum profissional, nós não tratamos pedaços, né? Eu não trato um ombro, eu não trato um tornozelo, eu trato um ser humano. Esse ser humano ele é repleto de emoções, sentimentos, né? E muitas coisas por trás que a gente acaba não vendo. E a gente precisa aprender a ver isso. Então, como que eu vou realizar a prevenção de lesões, né? Então, primeiramente, a, o indivíduo, o aluno, o paciente, ele chega até mim, eu vou fazer uma avaliação físico-funcional, testes funcionais para ver estabilidade, mobilidade, flexibilidade, grau de força muscular também, né? Posso fazer ela geral ou posso fazer específica para a modalidade. Como a gente pega atletas, hoje em dia tem as novas modalidades que estão vindo muito forte, né? Então é muito importante a gente saber fazer uma avaliação geral, identificar um teste funcional que eu vou usar que realmente vai ser funcional para ele. Hoje em dia, se a gente for olhar na literatura, tem muitos artigos, tem muito teste novo vindo aí, né? E preciso usar esse para esse meu público, eu preciso usar um teste que é utilizado em um jogador de futebol americano, ou utilizar num atleta de CrossFit? Talvez não, mas talvez seja interessante adaptar ele, né? Pensando se for um teste para ver agilidade, para ver estabilidade, então vale a pena a gente conhecer, mas saber antes de sair aplicando as coisas, saber o para quê e se realmente vai ter validade nisso, né? E depois que a gente faz a avaliação física funcional, eu sempre reavalio o paciente uma vez no mês para mostrar, né, principalmente isso, mostrar que teve evolução ou que não teve evolução, e aí a gente dá um passo para trás e tenta identificar o que está acontecendo.
muitas vezes a gente quer sempre a evolução e quando empaca, quando tranca, a gente precisa realmente parar, nós profissionais, dar um passo para trás, olhar, bom, a minha parte eu estou fazendo, e o meu paciente, ele está fazendo, meu aluno, ele está fazendo, então é muito importante a gente estar sempre atento, né, anotar o máximo de tudo que acontece, né, o horário que chega, como ele está se sentindo, às vezes a gente peca nisso, e aí nisso, os detalhes fazem toda a diferença no processo de reabilitação. Entender também as necessidades específicas de cada modalidade. Tendo em vista que hoje em dia, né, eu sempre gosto sempre de usar o CrossFit, por quê? Porque eu gosto de CrossFit, mas é uma modalidade muito completa. Tem salto, tem corrida, tem barra, tem pular corda, tem subir corda, tem muitas coisas, tem movimentos overhead, então tem trabalha o corpo de forma completa em alta intensidade, a ideia é essa, né? Então, é um treinamento, essa especificidade do CrossFit é muito completa, então eu preciso estar preparado para isso, para identificar que esse atleta, se ele já teve um histórico de lesão, se ele não teve. Então é muito legal, né, quando a gente começa, quando chega pacientes assim, e por isso é muito importante nós trabalharmos de forma multiprofissional, né? O profissional de educação física, ele ter um fisioterapeuta de confiança, né? E aí fica já a dica, se você é profissional de educação física, fisioterapeuta, vamos trabalhar em conjunto, que a gente nosso propósito, né, quando a gente fez uma formação de saúde, é promoção de saúde. Então a gente precisa ter isso, ninguém é concorrente, ninguém, todo mundo é parceiro, todo mundo é colega. A gente quer que todo mundo tenha saúde, senão a gente não estaria aqui no maior congresso falando sobre saúde. Como eu falei para vocês, né, o risco zero de lesões. Infelizmente, não tem como eu não ter lesão, né? Faz parte da modalidade esportiva, eu posso se eu estiver errado. Eu posso não ter, né, mas existem chances, existem fatores intrínsecos, fatores extrínsecos que podem sim fazer com que haja o surgimento de alguma lesão. Quando eu falo em lesão, é muito importante a gente entender que lesão não necessariamente é uma luxação de ombro, é um estiramento, pode ser alguma dorzinha, tô correndo, tive entorse e voltou, né? Tipo, aquele entorse rapidinho e a gente acha que tá tudo normal, se for avaliar mais a fundo, a gente vê que tem algumas dorzinhas. Então, é muito importante a gente identificar isso, né? Pode ser que eu tô jogando meu futebol no final de semana, faço meu crossfit, não sinto nada, meu corpo, vou jogar futebol no final de semana e alguém chega e me dá um carrinho. Então, eu posso estar muito bem preparado fisicamente e alguém me machuca. Tô correndo no final de semana, sempre corro, faço meu aquecimento, meu treino de mobilidade, flexibilidade, tô zero, faço liberação miofascial, tô correndo e corro na rua, e aí tem uma pedrinha, tem um buraco que, bum, caí. Então, por mais que eu esteja muito bem preparado, podem ocorrer fatores externos que podem me prejudicar. Ou até mesmo, como eu já falei para vocês, né, os fatores intrínsecos, a gente vai ver mais à frente, que eu tô correndo, não dormi bem, não tô hidratado, tô correndo lá e quero dar mais e o meu corpo, bandeira vermelha ali, não rolou, Pablo. E aí eu posso ter algum desgaste, né? Então a gente precisa estar sempre atento a esses pontos. Bom, como eu falei para vocês, né, os fatores intrínsecos, o que que são eles? A idade, né? Hoje, a corrida que eu tenho hoje é diferente da corrida que eu tinha aos meus 20 anos de idade. Eu sou uma pessoa que não tem o hábito do consumo alcoólico, mas se eu tomar hoje 2 long necks de cerveja, eu tenho uma ressaca no outro dia. Então, eu não gosto, mas se eu tenho, no outro dia eu não consigo fazer a minha corrida de domingo, não consigo ir treinar bem, eu não consigo trabalhar bem, meu dia muda. Então, é muito importante saber que a idade, né, interfere muito nesse processo de reabilitação, de prevenção de lesões. O sexo também, né? Os fatores hormonais de homem e mulher, isso interfere muito. A minha condição física, né? Eu estar fisicamente ativo há anos, é um fator importante. Uma pessoa que está começando uma modalidade esportiva agora, né? Nós, profissionais que trabalhamos com treinamentos, a gente vê muito isso. No final no Brasil, né? Vamos pensar assim, é, lá por outubro, as academias é muito bom, né? Mas a academia ela enche, porque a galera tem
aquela ideia do projeto verão. Eu, particularmente, não gosto, não sei a opinião de vocês, mas eu não gosto. Eu acho que a gente tem que pensar num projeto saúde e não uma época do ano que dura apenas quatro meses, né? Que é o verão, todo mundo quer estar um shape bonito ali na praia, para as fotos do Instagram, e acaba deixando de lado a saúde. E aí vem os procedimentos estéticos, vem aquelas dietas malucas que a galera fica de mau humor. Então, é muito importante a gente saber a condição física da pessoa. Quando chega para mim, um paciente, um aluno, preciso entender se ela já está treinando, porque o que que acontece? A pessoa quer correr para secar para o verão, porque a ideia é que corrida emagrece. Então, a pessoa vem e está com dor, eu vou lá avaliar, ela diz para mim: "Não, eu treino, não sei". "Quando foi a última vez que treinou?". "Ah, faz uns 4 meses". Bom, a condição física dela não é bem de uma pessoa que está correndo, então a gente precisa identificar isso, é muito importante estar sempre ciente da condição real física dessa pessoa. Históricos de lesão, né, identificar luxação, entorse. Muitas vezes a pessoa, ela não considera como uma lesão, né, a gente vai, identificando, a gente vai conversando, quando a gente vai pegando intimidade com o aluno, com o paciente, a gente vai falando que eles gostam de ser saudáveis, né, então: "Ah, tem alguma dor?". "Não, não tenho dor". "Teve alguma lesão?". "Não, não tive". Só e aí a gente vai conversando: "Ah, uma vez estava jogando futebol, sabe que meu pé ele estava correndo, meu pé fez assim e tal, e eu fiquei um mês sem jogar porque estava com dor". Isso é uma lesão, né, então a gente saber identificar isso, dores na lombar, dor muscular, o tempo, como ele se sente pós-treinamento, é tudo muito importante a gente avaliar, né, pra botar lá no nosso trabalho de prevenção. Os fatores nutricionais, né, pessoal, é muito importante. Eu, como fisioterapeuta, é muito importante, óbvio, né, tem um profissional de nutricionista, fisioterapeuta, eu não ela tem que comer, ela tem que dormir, ela tem que beber água, então é muito importante isso. E também os fatores psicológicos. Hoje em dia, como eu falei, eu gosto muito dessa parte, psicológica e emocional, porque faz parte da minha vida, né, eu preciso me entender como ser humano, como pessoa, para então eu conseguir, lidar com os meus pacientes, com os meus alunos, entender o que está acontecendo, por que que não está rendendo hoje num treino, por que que ele a reabilitação dele está demorada, por que que melhorou muito, né, estava meio travado e agora melhorou muito de uma hora para outra, vamos pensar assim, e então a gente precisa entender os fatores psicológicos, não entrando também na parte do profissional de psicologia, né, sempre respeitando, mas a gente precisa entender alguns pontos ali para trabalhar, e por isso que é muito importante, né, eu sempre digo, networking vale mais do que dinheiro, né, eu preciso ter minha rede de profissionais, profissional de educação física, médico, psicólogo, nutricionista, vários profissionais para que a gente consiga sempre dar o melhor para o nosso aluno. Os fatores extrínsecos, então, né, que é a modalidade que eu pratico ou as modalidades que eu pratico. O gesto esportivo, vamos pensar no futebol. Eu tenho muito chute, eu tenho muita rotação de tronco, eu tenho apoio num pé só, eu tenho a explosão ali para bater na bola, eu tenho salto para cabecear, posso ter quedas, eu tenho sprints, eu tenho mudança de direção no futebol ali, pessoa que joga no meio campo tem muita rotação, tem muita pancada, então eu preciso saber tudo isso para botar lá no meu planejamento de prevenção dessa pessoa. Tá, mas aí vamos pensar num atleta que uma pessoa, né, que faz musculação 5 dias da semana e corre final de semana. Eu preciso botar isso também. Ele corre, ele faz musculação, ele foca mais em treino de superior, ele foca mais em treino de membros inferiores. Então a gente precisa tudo isso a gente precisa quanto mais a gente souber da pessoa, melhor,
para prevenir lesões. Ah, quando eu faço um supino, eu sinto uma dor no ombro. Entendi, isso é importante. Quando eu faço um desenvolvimento, eu sinto uma dor no ombro. A gente vai identificando isso, né, o ângulo. Então, tudo é muito importante para a gente. O tipo de equipamento esportivo, como eu falei, né? A pessoa que corre, ela precisa de um bom tênis. E aí vamos entrar, mas não entrar tão a fundo assim, né? Tem muitos estudos falando de melhor tênis para corrida. É um tênis absurdamente caro, é um tênis mais barato, é um tênis que parece o pé. Então, tem gente que fala de correr descalço. Então, tem várias coisas, mas a gente precisa entender o porquê, tipo de equipamento. Uma pessoa que corre, para mim, o que eu preciso fazer? Sente dor na banda iliotibial, sente canelite. Cara, me traz teu tênis. Por que que eu vou pedir para ver o tênis? Para ver como tá o formato da pisada, né? Como é o tênis, se o tênis é muito duro, se é um tênis muito alto. Eu já comprei um tênis que me venderam como se fosse um ótimo tênis, e na prática ele não era, porque ele era um tênis muito alto e perdia muito contato com o solo, né? Então eu ficava meio instável. Então, não, óbvio que não deu para seguir a prática devido a este material. Então é muito importante a gente saber isso, os tipos de materiais esportivos. E também a prescrição de treinamento. Como é feito a, a montagem desse profissional, deste atleta, como é feita, é um profissional que monta, quem é que monta, quantas vezes por semana, qual é a duração desse treinamento. É muito importante a gente saber isso para prevenir lesões. Porque se é uma pessoa que treina 2 vezes no dia, né, totalizando 2 horas por dia, é muito importante, porque aí tem a parte do trabalho, se ele não é profissional, né, uma pessoa comum, assim como eu, que treina de manhã e gosta de dar uma corrida à tarde, é importante o profissional que está me atendendo saber disso. Então, é mais um dos pontos importantes. Bom, modalidade esportiva, né? Falando em pontos importantes, é modalidade praticada. A frequência de treinamento. Quantas vezes na semana essa pessoa faz esse treinamento? O tempo de descanso. Ele respeita este tempo de descanso? O que ele faz em tempo de descanso? Vamos pensar. Situação real do brasileiro. Acorda às 7 horas da manhã, vai trabalhar às 8, trabalha até meio-dia, tem uma horinha ali, duas de almoço, trabalha o resto da tarde, vai para academia, treina e corre. Treina e corre. É um treino no final do dia cansado, todos os dias. Final de semana vai lá, joga seu futebol, toma sua cervejinha. Então, qual é o tempo de descanso que ele tem? Ah, é à noite, mas realmente é um descanso ou é aqueles ir dormir assistindo TV, tendo barulho do celular, a luzinha do ar-condicionado. Então, tudo isso a gente precisa saber como é o ambiente dessa pessoa, né? Parece que é uma investigação a fundo, e realmente é uma investigação a fundo. Eu preciso saber, né? Eu estou pensando aqui, né, num atleta de alto rendimento também, mas eu posso usar isso para pessoa que só quer melhorar, só quer ter saúde. Isso é muito importante, a gente precisa levar a sério isso, né? O tempo de descanso é onde o corpo ele realmente faz o trabalho sozinho de se recuperar, né? Praticante de outra modalidade, como eu falei, tem muitas pessoas, já fui essa pessoa que treinava CrossFit de segunda a sábado, domingo era dia da corrida, então eu não tinha um day off, né? Então buscava outra atividade porque estava sobrando energia, mas o meu tempo de descanso entre treinamento era muito importante. Pecava nessa parte do domingo não folgar, porque o descanso também é treino, né? Então, hoje em dia as coisas mudaram, o descanso é realmente um dia. Então, levo muito a sério essa parte do descanso, porque a gente começa, no início a gente está cheio de gás, que é muita disposição, depois a gente fica, não vale muito a pena. Então, muito importante analisar esses pontos para prevenção de lesões. A nutrição, né, como eu falei, é muito importante para mim, como fisioterapeuta, saber o que esse meu aluno, esse meu paciente, ele está consumindo, a quantidade de vezes que ele está consumindo. Hoje em dia, nós temos uma quantidade muito grande de veganos, de vegetarianos, e eu preciso sim estar ciente dessa população, porque eu atendo sim essa população, por mais que até hoje não atendi. E amanhã bate alguém na minha porta e é vegano. Eu preciso saber é, como esse vegano ele se alimenta, né? Então, muito importante isso. A gente está no congresso de nutrição, então é muito importante
E fica até uma deixa, né? Ah, se você é estudante de nutrição, você é nutricionista, qual a sua relação com o fisioterapeuta? Você tem essa relação com o fisioterapeuta de explicar para um fisioterapeuta que você conhece a importância do nutricionista, da nutrição para a reabilitação? Então, é muito importante isso. Eu, né, Pablo, falando por mim, sou uma pessoa curiosa. Eu busco saber, né? Minha rede de amigos é 80%, 80% é muito, sei lá, 70% profissionais de educação física, uma porcentagem nutricionista, uma porcentagem psicólogos, então, tipo, é muito importante eu saber disso, então eu acabo, né, conversando com um, conversando com outro, estudo muito, então, eu sei muitas coisas, óbvio que eu não sou nutricionista, né, por isso que eu tenho a pessoa para indicar num caso de nutrição, para saber, cara, você precisa buscar um nutricionista, seja online, presencial, enfim, tem vários por aí que eu indico, então é muito importante a gente ter essa troca, né, do nutricionista, saber que o fisioterapeuta ele precisa do nutricionista para um processo de reabilitação. O sono, cada vez mais tem sido, quando eu comecei a estudar sono e até hoje, muita coisa vem muito estudo vindo em cima do sono, da importância, né, precioso sono, né, aquelas horinhas ali da noite que muita gente não leva a sério, as pessoas gostam, né, eu gosto de dizer, as pessoas têm um orgulho de dizer, ah, eu dormi 4 horas e tô legal, tomo um café à noite e não interfere no sono. Pode ser que a pessoa até durma, mas é diferente de um sono, né, um estimulante, não faz bem para dormir, ponto. Então é muito importante saber quantas horas essa pessoa dorme, se dorme com a TV ligada, né? Isso, para mim, como fisioterapeuta, pesa muito dentro de um processo. Muitos alunos, pacientes chegam pela manhã, né? Sempre pergunto como eles estão e já percebo no olhar como eles se estão animados, se estão mais cansados. Dormiu bem? Cara, essa noite não dormi bem. Meu cachorro latiu toda noite. Bom, não dormiu bem. Treinamento ele não vai render. Na reabilitação vai ser difícil fazer muitos exercícios. Então é muito importante a gente saber disso. E o estado emocional, né? Como eu falei, pensa uma pessoa que, sei lá, foi demitida do trabalho, né? A pessoa não tá legal, a não ser que seja um trabalho muito ruim, mas mesmo assim ela pode ficar meio chateada, não sabe como vai ser, é, as relações, se ela teve, sei lá, acabou um namoro, acabou um casamento. Então, a mesma coisa, pensar uma pessoa apaixonada, a pessoa apaixonada, ela chega, oh, vamos treinar, feliz da vida. Então, é, mesma coisa acontece quando acontece algo triste, né? Então, muito importante a gente estar ciente, nós profissionais, a gente precisa ter este lado mais humano e prestar atenção no lado emocional das pessoas, né? Não é porque alguém está me pagando ali para ter um treinamento que eu só vou dar o treinamento e não olhar para o lado pessoal dela, para o lado emocional dela. Então, fica sempre essa atenção, né? É muito importante isso, a gente estar ligado no fator emocional. Bom, lesionei. E agora? Né? Obviamente, um trabalho fisioterapêutico, né? A gente indica ser profissional de educação física, nutricionista, o paciente de vocês teve lesão, o aluno de vocês teve lesão, manda logo para um físio, né? E para a gente identificar a causa da lesão, como foi, é, e aí vem toda aquela avaliação que o fisioterapeuta faz para que a gente possa devolver essa pessoa ao seu esporte, principalmente às suas atividades de vida diária, o mais rápido possível, da melhor forma e melhor do que quando ele saiu, porque a ideia da fisioterapia é essa, né? Quando o paciente chega para mim, eu preciso devolver ele melhor, não pior do que ele estava, então é muito importante isso. Só que aí vem essa parte que eu gosto de dizer muito. A reabilitação ela não é apenas fisioterapia, né? Seria muito egoísmo eu querer abraçar o mundo e falar que a reabilitação do meu paciente, ela é só minha. Não, eu preciso, reforço essa frase, eu preciso de uma equipe multiprofissional, né? Essa pessoa, ela vai estar afastada do seu esporte, vamos pensar numa pessoa que trabalha com isso, né? Seu ganha-pão. Então, ele está afastado do esporte, pode ser que isso abale ele financeiramente, e isso é uma coisa que a gente precisa ver, né? Porque esse indivíduo foi afastado, ele vai precisar fazer fisioterapia. Fisioterapia não estava nos planos dele. Ele vai ter que gastar com fisioterapia. Vamos pensar que ele vai fazer é, 10 sessões de fisioterapia no mês, é até pouco, mas no mínimo ele vai gastar R$ 1.500 só de fisioterapia.
pode ser que, dependendo da lesão dela, ele tem que gastar com algum medicamento, algum exame de imagem. E aí a conta já vai subindo. E aí precisa ir no médico, já vai subindo mais. Então, muito importante a gente saber disso. E aí vem a parte biopsicossocial. Com o afastamento da pessoa, da sua modalidade, e aí já vou puxar agora para o praticante de CrossFit aqui, que é um ambiente muito social, né, que faz muito bem para as pessoas que praticam aquela modalidade, que tem a família, né, CrossFit. Sou muito apaixonado pelo CrossFit falando, né? E então é um ambiente de socialização, tem a galera do treino das 12, que é sempre a galera do treino das 12, mas encontra a galera do treino das 11, então aquele ambiente todo mundo se conhece, todo mundo se dá bem. E aí eu tô lesionado, eu deixo de ter esse ambiente aí. Então isso, pô, chateia, né? Ter que ficar em casa, queria estar treinando, mas não posso. Às vezes tem afastamento até do trabalho, né? Deixa de fazer muitas coisas. Então, isso já abala emocionalmente a pessoa. E aí tem a parte financeira de novo que eu falei, né? Então, são coisas que vão somando. E aí, a alimentação. Como, né? A gente precisa ver muito isso, a parte emocional, aí vem o papel importante de um psicólogo, né? Que muitas pessoas comem seus sentimentos, suas emoções. Então, o que que eu preciso saber? Essa pessoa, ela teve um afastamento, uma lesão. é, são, não vou dizer são todos, né, mas muitas pessoas acabam no momento que tem uma lesão, agora não posso treinar mesmo, deixa a alimentação de lado porque já tá ruim aqui e vou meter rango, começa a se alimentar, muda a alimentação, começa a comer mais açúcar, começa, muda todo aquele sistema. Então a gente precisa entender isso também, porque a pessoa foge para a comida tem uma relação muito emocional, né? Muito afetiva, vamos pensar assim. Então, é muito importante a gente ver isso também. Então, a reabilitação, ela não é apenas fisioterapia, ela depende muito do profissional de educação física, ela precisa muito do nutricionista, ela precisa muito de um psicólogo, e assim, a gente trabalhando de forma conjunta, a gente dá uma reabilitação muito massa, a gente promove muita saúde, então já fica aí mais uma dica, né? Se interajam, criem uma rede de networking aí para que a gente possa dar mais saúde para essa galera aí. As pessoas estão muito carentes de saúde, né? Quando a gente fala em treinamento, as pessoas imaginam logo, né, um shape, um six-pack ali, é, a mulher com pernão, com bumbum grande, o cara com aquele braço bonito, definido. Então, a gente precisa falar, cara, explicar mais isso aí, dissipar para o povo, para a população, importante, a importância da saúde e que nós, profissionais da saúde, nós somos unidos e queremos sim que todos tenham saúde. Bom, daí eu trago para vocês, né? Saúde mental, ela é prioridade, seja para nós profissionais, seja para os nossos alunos, para os nossos pacientes. E por que que eu trago isso para vocês? Dentro do meio esportivo, ocorre muito, né? Muita pressão em busca de resultados. Trago para vocês a Simone Biles, né? Quem lembra das últimas Olimpíadas, a Simone ela deixou de de participar das finais ali da ginástica por não ter condições emocionais para isso, né? Foi muita pressão, um treinamento intenso e chegou ali. E é realmente assim que acontece, galera. Eu vejo muito isso dentro do esporte. É resultado, 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 né? O paciente, o aluno, ele é tratado como uma máquina. E aí é esquecido tudo aquilo né, que eu falei para você da parte emocional. Não é uma pessoa que tem que ir lá e dar seu melhor, né? A gente teve um caso agora, o Gabriel Medina, né, campeão mundial de surf, e que também passou por depressão. Então a gente acaba olhando a vida do atleta e acha que é tudo mil maravilhas, que é Medina, surfista, né? O melhor esporte que tem. A pessoa vai lá e surfa todo dia, treinamento físico, óbvio, junto com a equipe dele lá, os treinadores, treinamento físico. Só que o cara tá surfando, tá, mas tem família, tem amigos, tudo isso às vezes acaba deixando de lado para focar naquilo. E muitas vezes
estoura, e não é legal quando estoura. Então é muito importante nós, profissionais, estarmos cientes disso, para que uma menina como a Simone, né, ou como Medina, passando por esses problemas, e muitas vezes a equipe profissional está ali, só que negligencia essa parte emocional, porque não sabe lidar, óbvio, né? A não ser que seja um psicólogo, sabe lidar melhor com isso, mas nós que estamos ali em treinamento diário, fazendo a prevenção, fazendo treinamento, a gente precisa estar ciente aos sinais. Eu sempre digo, todo mundo fala, né? Ah, mas parecia estar tão bem. Sim, aparentemente a gente está bem. Quantas vezes nós pegamos um celular e estamos na praia ali, às vezes a gente está só na praia pensando na vida, falando, cara, o que está acontecendo? Né? A gente, pô, tá legal ali. Então é muito importante nós, profissionais da saúde, estarmos mais presentes e prestar atenção no lado emocional dos nossos alunos, dos nossos pacientes. Os nutricionistas veem muito isso, psicólogos também, e nós, fisioterapeutas, profissionais de educação física, precisamos ter esse atentamento maior aí também. Pessoal, fico muito feliz por vocês estarem comigo até o final dessa apresentação aqui. Aí tá os meus canais de contato, né? Se quiser me seguir no Instagram, mandar alguma dúvida sobre apresentação, alguma dúvida sobre reabilitação, prevenção, estou inteiramente disponível a vocês, né? O meu e-mail tá aí, pablo.barga@gmail.com, no Instagram, @pablobarga. Fico muito feliz, aproveitem ao máximo esse congresso aí, tem muitos inscritos, eu espero ver vocês numa próxima. Até mais. Girls with the nails done.